Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Louvado seja Deus, eu quero saudar a todos os meus irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, sejam bem-vindos ao quadro Tira Dúvidas. Está sendo uma bênção, muitas dúvidas estão surgindo, estamos recebendo perguntas de todos os tipos de assuntos e isso é muito importante para o nosso crescimento. Mande a sua dúvida através do nosso e-mail, vivafmlight@gmail.com ou então através do nosso WhatsApp. O DDD é 27 98181 2929. Participe conosco. A sua dúvida ela é muito bem-vinda. A sua dúvida, meus irmãos, pode ser a dúvida de outros irmãos. E assim nós estaremos respondendo em nome de Jesus. Queridos, a dúvida desse momento. Pastor, o mundo está mesmo pior que Sodoma e Gomorra e também pior que a época de Noé? Meus irmãos, em tudo isso, nós precisamos agora olhar para uma situação. Nós temos nos nossos dias um agravante em relação ao tempo de Sodoma, Gomorra, as cidades ali vizinhas, e também ao tempo de Noé. Qual é o agravante? Nós temos a história, nós temos a Bíblia, nós temos os fatos e mesmo assim as pessoas continuam no mesmo caminho. Por isso, meus irmãos, nós estamos numa situação muito pior, ao meu entendimento, do que naquele tempo. Porque, meus irmãos, nós temos os avisos de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós sabemos o que aconteceu e mesmo assim nós trilhamos um caminho terrivelmente igual aos ímpios daquela época. Então, meus irmãos, precisamos olhar para a palavra, porque Jesus ele vai comparar o tempo de hoje àquele tempo, à época de Sodoma, Gomorra e também aos tempos de Noé. O Senhor vai fazer uma comparação, mas nós temos um agravante. Nós temos os fatos diante de nós, a Bíblia, e mesmo assim, nós não nos arrependemos, nós continuamos no mesmo caminho e estamos nos afastando de Deus. Bom, queridos, vamos ler sobre esses temas. Lucas 17, 26 a 29 diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Vejam só, meus irmãos, o Senhor ele dá uma orientação, assim como foi nos dias de Noé. Como foi, assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, existem muitos assuntos aqui que nós podemos olhar e verificar, porque Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Um pequeno grupo fazendo a arca, chega um momento que a arca estava pronta, o Senhor manda entrar, eles esperam, Deus fecha a porta, a arca sobe e o mundo passa pela tribulação. E Jesus diz, assim também será a vinda do Filho do Homem. A multiplicação da iniquidade, do pecado, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Nós encontramos esse quadro hoje. Mas volto a dizer, nós temos um agravante, porque nós estamos vendo e sabemos o que aconteceu lá atrás e nós não mudamos. Por isso nós precisamos olhar, meus irmãos, e nos arrepender e corrigir a nossa vida. O mesmo fato também, meus irmãos, está em Mateus 24, 37 e 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E aqui a Bíblia diz, e eles nada perceberam. Nada perceberam. Irmãos, o pior de tudo isso não é o ímpio não perceber. O pior é quem está dentro da igreja e não está percebendo o que está acontecendo. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Até o momento que a grande tribulação vai aparecer e as pessoas vão se dar por conta, olha o que aconteceu. Cadê a igreja? Cadê aqueles poucos irmãos que estavam? Um irmão aqui, o outro ali, simplesmente sumiu. Cadê? Então, meus irmãos, vamos olhar agora para o que está acontecendo a nível mundial e preparar a nossa arca espiritual para subir.
A minha arca precisa estar pronta, a sua arca precisa estar pronta. Nós precisamos verdadeiramente estar revestidos com o betume que fala do Espírito Santo, por dentro, por fora, para subir. Então, meus irmãos, é um tempo de alinhamento com a palavra de Deus, é um tempo de preparação. Jesus está às portas. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, meus amados irmãos, vejam só o que aconteceu. As pessoas nada perceberam, diz a palavra do Senhor. Mas Jesus vai falar agora sobre Sodoma e Gomorra. Vamos voltar para Lucas 17, diz assim no versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. É Jesus falando. Eles comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Ou seja, vida normal, a iniquidade instalada, o pecado abundante ali em Sodoma, Gomorra, nas cidades vizinhas. As pessoas viviam uma vida normal, não combatiam o pecado, era essa a realidade. Meus irmãos, o que acontece na sua igreja, meu querido irmão, quando alguém se levanta para combater o pecado? Então, meus irmãos, essa é a situação. Naquele tempo de Ló, ninguém combatia o pecado. Por quê? Porque era taxado como louco. E hoje, quando alguém se levanta para combater o pecado, ele é taxado como louco. Mas existem advertências da palavra de Deus. Eles levavam uma vida normal, comiam, bebiam, compravam, vendiam, não combatiam o pecado. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus tirou Ló para fora, com mão forte, com força. Ló estava fazendo corpo mole, e Deus tira com força. Os anjos tiram com força, pegam pelo braço, tiram Ló e sua família com força da cidade, e a cidade foi destruída. Irmãos, tudo isso são informações preciosíssimas para todos nós. Mas, no versículo 32 de Lucas 17, existe uma advertência muito importante, irmãos, para nós. Jesus vai dizer, lembrem-se da mulher de Ló. Irmãos, lembrem-se da mulher de Ló. Leia na palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela resolve olhar para trás. É um memorial, irmãos. Jesus está dizendo aqui, isso é um memorial. Lembre-se da mulher de Ló. Ela olha para trás. Ela olha para trás. Então, meus irmãos, lembrem-se da mulher de Ló. É uma advertência para a minha vida e para a tua vida, para que nós não venhamos olhar para trás, mas seguir para a direção dada por Deus. Então, meus irmãos, hoje nós estamos nesse quadro, nós estamos nessa situação. Queridos, os altares de Deus, que deveriam ser de Deus, estão cheios de pecado. Queridos, essa situação aqui de Ló, essa situação, melhor dizendo, de Sodoma, Gomorra, do tempo de Noé, meus irmãos, às vezes nós temos a noção que isso está no mundo. Não, meus irmãos, está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Quem deveria combater o pecado não combate. Meus irmãos, os altares estão cheios de adultério. Os altares estão cheios de fornicação. Imoralidades no altar de Deus. Pessoas sobem de qualquer maneira no altar de Deus. Não existe temor, não existe reverência. Meus queridos, meus irmãos, eu fico pasmo. As pessoas vêm para a igreja e ficam no celular dentro da igreja. Meus irmãos, eu não vejo problema quando tem uma situação de emergência. Por exemplo, você tem algum familiar no hospital e você está acompanhando ali no WhatsApp alguma coisa, não tem problema. Mas, meus irmãos, as pessoas ficam no Instagram, ficam em Facebook, ficam navegando tantas coisas. Ou seja, meus irmãos, essa é a realidade da igreja hoje. Então nós estamos num tempo pior que Sodoma e Gomorra. As pessoas não estão nem aí para Deus, me perdoem aqui pela sinceridade. As pessoas não estão nem aí para Deus. O culto, meus irmãos, virou simplesmente uma agenda. O culto não virou entrega. O culto não virou, meus irmãos, uma integração com Deus, uma interação com Deus, um desejar pela palavra do Senhor, por mudança de vida.
Essa é a realidade hoje, meus irmãos. Nós estamos exatamente assim. Essa é a situação, essa é a realidade. Então nós estamos num tempo pior que Sodoma e Gomorra. Vejam só, meus queridos, Lucas 18:8, na versão NVT vai dizer assim: eu lhes afirmo que ele lhes fará justiça e rápido, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele achará na terra? Quantas pessoas Jesus vai achar na terra com fé no momento que ele voltar? É isso que a Bíblia está dizendo aqui em Lucas 18:8. E essa é uma advertência tão severa, meus irmãos, que pega eu e você e todas as pessoas. Essa advertência, ela nos pega de jeito, irmãos, a ponto de que nós precisamos parar, refletir e olhar para a nossa vida. Como é que eu estou? Porque se Jesus está dizendo, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele achará na terra? Isso quer dizer, meus irmãos, que muito pouquíssimas pessoas. Então, esse é o quadro, meus irmãos, esse é o quadro, basta olhar. Queridos, olhem, vejam bem como os números se repetem. No tempo de Noé, estima-se que naquele tempo tinha 500 mil pessoas sobre a face da terra, é uma estimativa. Apenas 8 pessoas foram salvas, apenas 8 pessoas. No tempo de Ló, nas cidades ali, era Ló, as 2 filhas e a esposa, que foram tiradas. E mesmo assim a esposa olha para trás, ficaram apenas Ló e suas filhas. Então, meus irmãos, porventura, nos nossos dias, seria diferente se Jesus está dizendo, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será na vinda do Filho do Homem. E aqui Jesus trazendo esse alerta, quantas pessoas ele vai achar com fé quando ele voltar? Porventura é um número grande? O arrebatamento, por acaso, será um número grande? Poucas pessoas. Lembre, meus irmãos, que o reino de Deus sempre foi de poucas pessoas. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Vejam só, meus irmãos, quando nós vamos para Apocalipse 3, nós vamos encontrar a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela é um retrato fiel da igreja dos nossos dias. A igreja de Laodiceia, de Apocalipse 3, é um retrato fiel da igreja dos nossos dias. Aí quando você vai para Apocalipse 3:20, nós vamos encontrar Jesus onde nessa igreja? Do lado de fora. Meus irmãos, botaram Jesus para fora. Jesus não pode entrar nessa igreja de Laodiceia. Jesus está do lado de fora batendo, ele dizendo, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei, mas deixaram Jesus para o lado de fora. Jesus precisa bater para poder entrar. Jesus precisa pedir licença para entrar na sua igreja. Colocaram Jesus para fora na igreja de Laodiceia. Não querem Jesus na igreja de Laodiceia. Essa é a igreja de hoje. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você reflita. Eu quero que você reflita. Se porventura na sua igreja, não importa, meu querido irmão, a sua denominação, o nome da denominação que menos importa para o reino. Mas se na sua igreja, aonde você congrega, se tudo ali fosse feito exatamente conforme a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, porventura, será que tantas coisas na sua igreja estariam sendo feitas de fato? Tantas programações, tantas coisas, será que Deus está em tudo isso? É para você refletir, meu irmão. É para você refletir. Porque nós vivemos num tempo de eventos ministeriais e mais eventos, mas será que Deus está em tudo isso? Tantas programações e tantas coisas para lá e para cá, será que realmente Deus está em tudo isso? Vejam bem, meus irmãos, o caminho que nós estamos. Dá a impressão, meus irmãos, que nós estamos mais preocupados em ajuntar pessoas do que pela salvação delas.
Estamos mais preocupados com o número do que conversões efetivas, de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos mais preocupados quantas pessoas vêm para o evento do que quantas pessoas se arrependem. Meus irmãos, algo está errado. Algo está errado. Então nós estamos num tempo pior que Sodoma e Gomorra. Então, meus irmãos, vejam só, a igreja de Laodiceia deixou Jesus para o lado de fora, Jesus está para o lado de fora, Jesus não pode entrar, Jesus não pode participar da igreja de Laodiceia. Ele está lá de fora batendo, pedindo uma oportunidade para entrar e as pessoas não abrem a porta. Mas, queridos, para nós encerrarmos, vou ler aqui, meus irmãos, Judas. Judas tem um capítulo só, então Judas, nós vamos para o versículo 12 ao 16, eu quero que os irmãos percebam Judas aqui sendo usado poderosamente por Deus para trazer as considerações a respeito do nosso tempo. Judas, versículos 12 ao 16, diz assim: essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelo vento. São como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancados pela raiz. São como ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes para os quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Ora, foi quanto a estes que Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos, e convencer a todos os ímpios e todas as nações malignas, e todas as ações malignas que cometeram, e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele, contra o santo, contra o Senhor. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e uso de adulação, ou seja, elogios exagerados para conquistar seus objetivos. Essa é a realidade dos nossos dias. Meus irmãos, então, voltando à pergunta aqui, uma pergunta, eu agradeço ao irmão ou à irmã que fez esta pergunta tão importante. O mundo está mesmo pior que Sodoma e Gomorra e também pior que a época de Noé? Sim, meus irmãos, está. Vamos supor, meus irmãos, que num nível de pecado estivesse exatamente igual. Mas o agravante contra as nossas vidas é a informação que nós temos de Jesus profetizando nos dias atuais e Jesus fazendo uma comparação ao tempo de Sodoma, Gomorra e aos tempos de Noé. Então esse é o agravante, porque nós temos a história, sabemos os fatos, sabemos o que aconteceu e nós não mudamos. Então, meus irmãos, que possamos nos preparar. Querido, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus está às portas. Prepare-se. Prepare-se. Entre no mais profundo dos arrependimentos. Busque o Espírito Santo para que você possa trilhar uma vida em santidade, se preparando para subir. Pode ser hoje ou amanhã, a qualquer momento. O fato é, meus irmãos, que nós precisamos estar preparados. Queridos, que o Senhor Deus os abençoe. Tenham todos um ótimo dia na presença do Senhor.